Oi amados, tudo na paz? Eu sou o Pastor Osias, seja bem-vindo ao nosso canal Palavra de Vida, onde juntos buscamos meditar na Palavra de Deus, crescer em maturidade espiritual e desenvolver maior intimidade com Deus. Se você gosta desse canal, não deixe de dar o seu like, dê a sua curtida, compartilhe esse vídeo com pessoas que você queira abençoar. E se você ainda não é membro do nosso canal, se inscreva, porque assim você vai estar nos ajudando a alcançar muito mais pessoas com essa palavra. Estamos meditando sobre o livro do pastor Carlito Paz, O Grande Doador. Então, venha comigo para mais um devocional logo após a nossa vinheta. No capítulo 3 de O Grande Doador, o Carlito Paz vai afirmar que um coração generoso é um coração livre. O texto base é Atos capítulo 20, versículo 35, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando entendemos os princípios que regem o nosso relacionamento com Deus, nós entendemos a felicidade de poder doar, a felicidade de dar, a felicidade de abençoar vidas. O apóstolo Paulo afirma: precisamos recordar as palavras de Jesus. Foram os ensinamentos de Jesus que mostraram para Paulo e que mostram para nós que um coração generoso é um coração livre. Se você tem buscado mais leveza para sua alma, propósito para a sua vida e alegria existencial, esse vídeo é para você. Aqui há uma afirmação tremenda: mais bem-aventurado é dar do que receber. E Paulo afirma que foi o próprio Jesus quem ensinou isso. A alegria, a felicidade. A palavra bem-aventurado significa felicidade plena. Mas para muitos isso parece contraditório, né? O mundo diz para nós que a felicidade está no acúmulo, em ter mais. Mas Jesus, ele nos mostra que a verdadeira alegria está em doar. Aqui está uma verdade que vai mudar totalmente a sua mentalidade, a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de ser. Quanto mais generoso você se torna, mais livre você vive. A vida flui de maneira muito mais abundante quando você descobre o segredo de doar, o segredo de compartilhar e abençoar a vida. A generosidade não é sobre ter muito. A generosidade é sobre ter o coração certo. Existem muitas pessoas que têm pouco e são extremamente generosas. Em contrapartida, existem muitas pessoas que têm muito e vivem como escravas daquilo que possuem. A riqueza as aprisiona. As posses, os bens materiais, o dinheiro as aprisiona. Elas vivem numa cadeia de ganância e mesquinhez, presas na ansiedade de sempre querer mais, de sempre possuir coisas, presas no medo de perder e por isso não conseguem se relacionar com os outros, porque sempre acham que as pessoas estão querendo alguma coisa delas. Presas à comparação, porque existe a competição para ver quem tem mais, quem possui mais. Presa no egoísmo, porque só quer acumular para si, não conseguem ter empatia, não conseguem ter misericórdia, não conseguem ter compaixão. Rompem vínculos, inclusive com a própria família, por causa do egoísmo, porque quer tudo para si, quer viver para si. E dessa forma, as pessoas vivem uma vida mesquinha, uma vida pequena, muitas vezes rompendo o vínculo até mesmo com o cônjuge, com os filhos, simplesmente por causa de bens materiais. A pessoa não percebe, mas é escrava do dinheiro, é escrava das coisas materiais.
A ganância e a mesquinharia conduzem a sua maneira de ser. Existe uma história, hoje em dia não acontece mais porque é proibido por lei, mas existe lá no Nordeste um pássaro chamado assum preto, e é um pássaro que canta maravilhosamente bem. Só que quando esse pássaro é colocado dentro de uma gaiola, ele fica muxoxo, ele para de cantar. Então, o que se fazia quando prendia um assum preto para que ele pudesse cantar dentro de uma gaiola? Se vazava os 2 olhos do pássaro, deixava ele cego. Porque estando cego, ele ficava dentro de uma gaiola e sentia o sol, sentia o vento, sentia a brisa, e ele se imaginava livre. Ele não conseguia perceber onde estava, e por isso ele cantava, e cantava bonito, e cantava lindo, simplesmente porque não conseguia ver as grades que o estava aprendendo. A mesma coisa acontece com aquele que é prisioneiro da riqueza, do materialismo, do consumismo, aquele que quer viver somente para si. Agora, olha em contrapartida o que a generosidade faz. Ela libera perdão, ela quebra o orgulho, ela desbloqueia a bênção, ela transforma a sua relação com Deus e a sua relação com as pessoas ao seu redor. Quando você é conduzido pela generosidade, você se liberta dessa opressão do mundo consumista. Não é à toa que Jesus disse no Evangelho segundo João: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você sabe por que esse coração generoso é libertador? Porque ele faz com que você perceba que tudo que você tem é de Deus. E quando você entende isso, você não se apega. Essa visão do desapego, de que você pode ter uma vida feliz, tanto tendo em abundância quanto padecendo necessidades, te liberta da pressão de estar sempre querendo mais e tendo mais e buscando mais. Cala esse nosso desejo, essa nossa sede de possuir coisas. E aí você passa a ser administrado não pelas coisas, não pelas circunstâncias, não pelos momentos, não pela riqueza. Você passa a ser administrado pelos propósitos de Deus. Muitas pessoas acham que generosidade envolve apenas dinheiro, mas não. Você pode ser generoso com o seu tempo. Você pode ser generoso com a sua atenção. Você pode ser generoso com o seu sorriso. Você pode ser generoso com seus recursos. Você pode ser generoso com a sua escuta. Tudo aquilo que move o seu coração para a bondade e para a benignidade, que são 2 frutos do Espírito, gera generosidade. Um ato de benevolência para com as pessoas ao seu redor. E isso não implica em ter ou não ter dinheiro. Isso significa ter um coração abençoador. E você sabe o que acontece quando você vive assim? A generosidade abre espaço para a alegria ocupar o seu coração. Você para de viver com medo de perder e começa a viver com prazer em abençoar. A sua fonte de alegria muda. O seu prazer passa a ser ver as pessoas sendo cuidadas, tratadas e abençoadas. Isso te dá um senso de realização tremendo, muito maior do que ter as coisas para si. Guarda isso no seu coração. A generosidade é a chave que liberta o coração do egoísmo. Jesus disse: você não pode servir a 2 senhores, a Deus e as riquezas. As riquezas geram vaidade, ganância e mesquinharia. Deus é o grande doador, que gera em nós generosidade, bondade e beneficência. Jesus é o maior exemplo de generosidade e ele nos chama para andar no mesmo caminho que ele andou. Hoje você escolhe como você quer viver. Com as mãos abertas e o coração leve,
ou com as mãos fechadas e o coração oprimido. Se você entende que Deus, o grande doador, nos chamou para sermos semelhantes a Ele, isso significa que nós só encontraremos a plenitude quando entendermos o privilégio que é doar. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se você entendeu isso, comenta: eu quero viver um coração livre e generoso. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos chama para sermos generosos, bondosos e benignos para com todos. Para que através de nós, ó Deus, pessoas sejam cuidadas e tratadas. E o Senhor coloque em nossas mãos bênçãos, bens, recursos e disponibilidade de tempo para sermos abençoadores de vida. Então, ó Deus, que o nosso coração se incline para a generosidade. Que nós possamos olhar em volta, ó Deus, e vermos as oportunidades que o Senhor nos dá de sermos semelhantes ao Senhor e darmos o testemunho do seu amor e da sua graça. Cuida de nós e nos abençoe, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, não deixe de curtir, não deixe de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você queira abençoar. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, porque assim você vai estar nos auxiliando a alcançar muito mais pessoas com essa mensagem. E não se esqueça de deixar registrado aqui também suas dúvidas e perguntas para o nosso quadro Respondendo aos Inscritos. E quem sabe a sua dúvida vire um vídeo que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã estamos juntos para mais um devocional. Amém.